Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, uma boa noite a você e a toda a sua família, a todos os seus que nos assistem nesse momento. Que Deus abençoe sobremaneira a sua casa, a sua família e todos que se encontram na sua residência. Pela manhã nós iniciamos meditando em Números capítulo 13, e nós continuaremos agora à noite a partir do capítulo 14. E nós estamos meditando sobre esse tema: você é pessimista ou é otimista? À luz do Evangelho da Palavra Divina. O meu nome é Alexandre Gouveia Faria, eu sou pastor da Igreja Batista Central do Fonseca, em Niterói, e quero dizer a você que é um privilégio poder participar com você nessa transmissão. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta hora, que fale ao nosso coração de uma maneira muito especial. Eu peço a você nesse momento, se você puder e desejar, que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e nós possamos orar ao nosso Pai Celestial. Soberano e eterno Deus, muito obrigado a Deus por essa noite. Obrigado a Deus por aqueles que bondosamente separaram este horário para estarmos juntos, para meditarmos, ó Deus, na Tua Palavra, para Te adorarmos em espírito e em verdade, para buscarmos em Ti, ó Deus, a direção para os nossos passos. Vivemos um tempo, ó Deus, de muita incerteza, de muita indagação, e somos tentados a sermos pessoas pessimistas e agirmos por incredulidade. Mas nesta noite, ó Deus, nós Te suplicamos que possamos ser otimistas no sentido da Tua Palavra, otimistas no sentido salvífico das Escrituras, ou seja, agindo com fé, com confiança em Ti, sabendo que o Senhor é poderoso, Senhor sobre todas as coisas, e que nós não podemos nos intimidar diante das circunstâncias. Em nome de Jesus que nós oramos, rogando a Ti que abençoe esta transmissão e tudo que será ministrado nesta hora. Abençoa, Deus, o coração de todos aqueles e aquelas que nos ouvem. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então você tente nesse momento desligar de toda e qualquer preocupação para nós nos concentrarmos naquilo que é essencial na nossa vida, a necessidade que nós temos de adorar ao Criador.
Deus te abençoe. Tu és a minha fortaleza, Senhor. Eu não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo, Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá.
Senhor. Aleluia, yeah. Eu esperarei em Ti, Senhor. Como é bom nós adorarmos a Deus e termos esse momento de reflexão na letra, no hino, na mensagem que a música nos traz, porque é um veículo também do Evangelho de Jesus. Lembrando que no próximo domingo, primeiro domingo de agosto, a Igreja Batista Central do Fonseca volta a abrir, voltaremos a funcionar, temos agora autorização, algumas igrejas já começaram a funcionar e estaremos iniciando, voltando o nosso funcionamento depois de meses, que as nossas autoridades entenderam por bem que as igrejas deveriam não ter nenhum tipo de aglomeração. E agora nós teremos, mas teremos com muita restrição para que não haja maior contaminação e para que os templos possam voltar a funcionar, trazendo benefício à sociedade. Então, próximo domingo, primeiro domingo de agosto, se Deus quiser, e você querendo participar conosco, querendo nos visitar, Rua Magnólia Brasil, número 18, Fonseca, Niterói. E o culto, em princípio, de manhã às 9 horas da manhã e à noite às 19 horas. E você é nosso convidada, se assim o desejar. Nós analisamos Números capítulo 13, que mostra uma experiência singular, paradigmática na história de Israel, que foi o momento em que eles estão no deserto de Parã, em Cades Barneia, peregrinaram ali cerca de 320 quilômetros, já caminharam num período de aproximadamente quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, e agora eles estão diante da terra prometida, e tem ali a responsabilidade de crerem na veracidade da promessa de Deus, de seguirem em frente e de adentrar e possuírem a terra que o Senhor prometeu. Mas houve uma proposta por parte do povo que Moisés acolheu. Deus assim designou que 12 fossem lá ver a terra, e quando esses 12 retornaram, depois de uma missão de 40 dias, a grande maioria, cerca de 10, não viram com bons olhos a conquista e se desanimaram, e esse desânimo, essa palavra sem fé, essa palavra movida pela incredulidade, trouxe grande tensão, desgosto, um verdadeiro caos, uma desorganização espiritual na vida do povo, e a incredulidade tomou conta generalizada. Podemos dizer que, em termos de informações bíblicas, os 4 que escaparam de toda essa contaminação espiritual foram Moisés, Arão, Josué e Caleb. Se algum outro ou alguma outra escapou dessa contaminação espiritual generalizada, desse vírus espiritual que se espalhou com o povo de Deus naquele momento, nós não temos registro. Pode ser que alguém não tenha cedido a essa visão, mas nós não temos registro desse fato. Até o verso de número 33, que é o último verso do capítulo 13, mostra que a conclusão deles é de que éramos aos nossos próprios olhos como que gafanhotos, ou seja, um sentimento de impotência, de incapacidade, uma falta de fé em Deus, que fez com que o caos se instalasse e o povo se desanimasse completamente e fossem dormir naquela noite como uma das noites mais tristes da história de Israel sob a liderança de Moisés. Vamos examinar agora, a partir do capítulo 14, o verso 1, o que acontece depois desse fatídico relatório que muito impressionou e desanimou o povo. Números, capítulo 14, verso de número 1. Então toda a comunidade levantou a voz e gritou. E o povo chorou naquela noite. Então guarde com você como uma palavra negativa, como uma palavra sem fé, como uma palavra de desânimo, uma palavra movida pela incredulidade, como uma palavra mal colocada, inverídica, não verdadeira, ela pode prejudicar o coração do próximo, tanto individualmente quanto no sentido coletivo. E aqui o embaraço
foi no sentido coletivo. Desestabilizou espiritualmente toda uma comunidade. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão. Aí começa a reclamação generalizada. E o que a nossa natureza pecaminosa, o que a carne mais gosta, não existe coisa mais prazerosa para a nossa carne do que reclamar, do que murmurar, do que reclamar do pai, reclamar da mãe, reclamar do marido, reclamar da esposa, reclamar dos filhos, reclamar do patrão, reclamar dos funcionários, reclamar do governo, reclamar dos políticos, reclamar da igreja, reclamar do pastor, reclamar dos missionários, reclamar dos irmãos em Cristo, reclamar dos vizinhos. Não tem coisa mais gostosa para a nossa natureza pecaminosa, para a nossa carne, do que reclamar, do que murmurar. E esse é um pecado que na história de Israel, especialmente na peregrinação, foi um pecado que trouxe várias derrotas na vida do povo, porque quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, e no caso deles a reclamação é diante de uma oferta de Deus, é Deus quem está ofertando essa terra para eles, para dar-lhes, por livre e espontânea graça. Ao recusarem essa oferta, ao cederem aos apelos dos pessimistas, dos 10 que não acreditaram no projeto de Deus, esse povo começa a murmurar de Moisés e de Arão, porque alguém tem que assumir a culpa. Tem que existir um culpado. Eu não vou assumir a minha responsabilidade. Eu tenho que colocar a culpa em alguém das minhas frustrações. Ou é o pai, ou é a mãe, o marido, a esposa, o filho, ou o trabalho, a profissão, o negócio que montou não deu certo, o emprego, a demissão, o curso que se fez de nível superior, não fez MBA, não juntou o dinheiro que tinha, não tem a casa que gostaria, não decorou o apartamento como tinha, não tem um carro que gostaria. Alguém tem que assumir a responsabilidade e a culpa pelos nossos fracassos. Então, no caso deles, o culpado é Moisés e Arão. Moisés é o culpado, Arão é o culpado de todo esse desastre. Como se Moisés tivesse colocado na boca dos 10 espias, dos 10 pessimistas, o que eles deveriam falar no retorno daquela missão. Moisés e Arão não têm nenhuma responsabilidade. Mas alguém vai dizer, mas mesmo assim, Moisés e Arão os escolheram. Mas seriam escolhidos aqueles que eram líderes. E quem disse que o próprio povo também não participou dessa escolha? Influenciando, exercendo algum tipo de influência nessa escolha. Então eles tinham responsabilidade sim sobre o que estava acontecendo. Mas nós, eu e você, todos nós queremos transferir a responsabilidade para alguém. Eu não vou assumir a responsabilidade pelos meus atos. Então, quando Deus cobra Adão pelo fato de ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele vai e coloca a culpa na mulher. Quando Deus cobra a mulher coloca a culpa na serpente. A serpente coloca a culpa no diabo. O diabo coloca a culpa em Bin Laden. Bin Laden coloca a culpa em Lula, em Bolsonaro, em qualquer um que ele encontrar. Ou seja, nós sempre queremos achar alguém, sempre elegemos alguém para ser a vítima ou para assumir a responsabilidade pelas nossas frustrações. E na vida é inevitável, não há como tudo ser exatamente da forma como nós gostaríamos que fosse. E nesse ponto, os perfeccionistas são os que mais sofrem, porque eles entendem que a coisa dá para ser perfeita. Eles não são perfeitos. O que eles fazem não é perfeito, as pessoas ao redor não são perfeitas, então o perfeccionista está sempre sofrendo, está sempre frustrado, está sempre irritado. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito, seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto. É possível a gente olhar para o Egito
e perceber que o Egito era um local que se tornou um grande sofrimento, um trabalho muito pesado, que eles deveriam fazer e não tinham opção de não fazer. Clamaram pela libertação e Deus fez uma libertação extraordinária. Abriu o mar, eles atravessaram o mar e estavam ali peregrinando no deserto. Enquanto estavam peregrinando no deserto, não havia como plantar e colher. Então Deus manda um maná todos os dias, sendo que na sexta-feira deveria guardar maná para 2 dias, para o dia seguinte, porque no sábado não haveria colheita, não teria como pegar o maná. Então Deus sustenta esse povo durante toda a peregrinação. Eles passam, quando o mar se abre, eles passam a pé enxuto. A roupa deles não vai envelhecer, ou seja, Deus fez provisão, fez milagre, fez coisas extraordinárias para manter a vida desse povo. E na primeira oportunidade, eles começam a murmurar e começam a lamentar de que eles preferiam estar no Egito e ter morrido no Egito. Eles preferiam estar no deserto. Nem o deserto, nem o Egito se comparam àquilo que Deus está oferecendo a eles, que é a terra prometida. Mas para tomar posse dessa promessa, isso exigiria fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, que a gente não vê. Então o grande problema não é a promessa de Deus. O grande problema não é a grandiosidade do projeto de Deus sobre a sua vida. O problema é se nós temos fé ou não. Se nós acreditamos ou não naquilo que Deus está afirmando em relação à nossa própria história. Deus disse a eles que daria a terra. Essa promessa é desde Abraão. Eles iriam conseguir essa terra porque Deus era poderoso para dar a vitória sobre todas as nações que lá estavam. Mas eles não acreditaram. Eles não creram. Eles optaram pelo caminho da incredulidade. Então nós temos 2 alternativas. Ou nós seguimos o caminho da fé em Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Ou nós seguimos o caminho da incredulidade, de não crer, de não acreditar. E aí vamos fazendo as nossas próprias escolhas. E eles decidiram dar ouvido aos 10 pessimistas que participaram da missão, mas trouxeram um relatório negativo. E eles pagarão um preço por essa escolha. Eu queria que você guardasse no seu coração. Nós temos poder quase absoluto, mas temos grande poder sobre as escolhas que nós fazemos. Mas nós não temos poder quase nenhum sobre as consequências. Nós fazemos a escolha. Achamos que estamos seguindo o caminho certo. Mas essa escolha não tem nada a ver com o projeto de Deus. Para mim e para a sua vida. E aí vem as consequências. Que nós não temos controle sobre elas. Quer 2 exemplos? Vou te dar 2 exemplos desta história. Eles ficarão no deserto por mais cerca de 38 anos. Eles nunca imaginaram que isso pudesse acontecer. Então, uma consequência que eles não tinham poder sobre ela. Segunda consequência.
toda aquela geração de adultos, provavelmente com mais de 20 anos, 22, 23, a galera adulta, à exceção de Josué e Calebe, ninguém entrou na terra. José decidiu contar para os seus irmãos o sonho, a visão que Deus havia dado. Não era para contar. Não tinha nenhuma ordem para ele compartilhar. Ele decidiu contar. E aí foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos ismaelitas e foi seguir. Tudo que estava acontecendo estava dentro da providência divina. Não tem nenhuma dúvida. Tudo estava dentro de uma economia divina. Tudo estava dentro da soberania de Deus. Mas talvez as coisas fossem diferentes. Talvez o caminho estabelecido por Deus tivesse sido de uma outra forma, se José não tivesse comentado com seus irmãos. Então, nós tomamos as decisões. E você que me ouve, você está livre para tomar qualquer decisão. Só não vale uma coisa. Só não vale chorar com as consequências. Olhe o desdobramento dessa história. É muito triste. Verso 3. Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada. Eles acusam Deus de traição. Deus está oferecendo a eles uma terra que emana leite e mel, onde o fruto tem que ser trazido por 2 homens. E eles acusam Deus de estar querendo que eles morressem à espada. Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Pura fantasia. Nenhuma mulher, nenhuma criança vai ser capturada. Não é esse o projeto de Deus. Eles começaram a fantasiar. Não seria melhor voltar para o Egito? Mas voltar para o Egito sem Moisés? Voltar para o Egito sem o maná? Voltar para o Egito sem a nuvem? Voltar para o Egito sem a bênção, sem a presença de Deus? E outra coisa, como seriam recebidos no Egito, agora que são fugitivos do Egito? Será que a situação no Egito não seria muito pior do que a situação que eles se encontravam ao sair do Egito? Você veja como que a nossa mente ela é capaz de nos trair quando nós estamos aborrecidos, quando nós estamos cabisbaixos, desanimados com alguma situação. A gente olha para uma situação tremendamente ruim e a gente começa a achar que aquela situação era boa. O Egito era muito bom, o Egito era maravilhoso, nós poderíamos voltar para o Egito e morrer lá. E a oferta que Deus está oferecendo à terra prometida, não. Nossos filhos vão ser sequestrados, nossas mulheres serão sequestradas e nós vamos cair ao fio da espada. Você consegue perceber como que nós somos contraditórios? E aí a gente faz um lembrete que nós não podemos tomar uma decisão muito importante na nossa vida no momento de muita alegria, de muita euforia ou de muita tristeza, um momento de desânimo como esse. Porque no momento de muita tristeza, de muito desânimo, nós corremos o risco de, ao tomar uma decisão importante, de radicalizar, de tornar alguma coisa complexa aquilo que é simples. E no momento de muita euforia, de muita alegria, a gente tomar uma decisão importante, assumir um compromisso financeiro, por exemplo, existe o risco de, no momento de muita alegria, de muita euforia, a gente fazer promessa que não tem capacidade de cumprir. Então, nós não devemos
tomar decisões extremamente importantes na nossa vida, que vão influenciar o nosso presente e o nosso futuro, no momento de muita alegria, de muito prazer, de muito entusiasmo, ou no momento de muita tristeza, de desânimo. Por quê? São os extremos da personalidade humana. Olha como que os nossos sentimentos, não obstante serem parte da nossa vida, da nossa existência e nos dão muito prazer, mas olha como os nossos sentimentos são capazes de nos trair. Eles olham para o deserto nesse momento com uma outra perspectiva. O deserto, eles estão olhando para a terra prometida em Cades Barneia, no deserto de Parã, e eles estão de costas para o deserto. Depois de toda essa situação, eles agora estão de frente, desejosos do deserto. Eles olham para a terra do Egito, que eles estavam sendo humilhados, constrangidos, trabalhando pra caramba, e agora eles olham como valendo a pena estar lá, quando que a coisa não é verdade. Ao longo de 400 anos, quando eles chegam lá, José é o segundo homem na terra do Egito e ele chega numa condição tremendamente favorável. Agora, ao longo dos 4 séculos, a coisa foi se tornando tremendamente desfavorável e desumana. E agora eles olham para o Egito como se o Egito fosse alguma coisa maravilhosa. O que é isso? As nossas emoções, os nossos sentimentos não devem ser demonizados, não devem ser anulados, descartados, mas eles podem nos trair. Pode, dado o momento que nós estamos vivendo, alguma coisa que é boa para nós achamos que é ruim. E alguma coisa que é ruim, nós achamos que é boa. Por exemplo, os discípulos estavam lá no barco, no meio da tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. Eles imaginavam que fosse um fantasma. Ou seja, os sentimentos que eles estavam vivendo naquele momento interferiram na visão que eles estavam tendo. Não era fantasma, era Jesus Cristo. Mas eles imaginaram que fosse um fantasma. Ou seja, nós imaginamos muitas coisas. A questão é, nós vamos viver em função da imaginação ou nós vamos viver em função dos dados concretos que a vida nos traz? Verso 5. Verso 4. E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe. Olha só. Vamos destituir os 12 que são líderes de tribo e vamos destituir Moisés e Arão também. Passa a faca. É ali a prática do cancelamento. Vamos cancelar essa galera. Já começa aqui. Então diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia da comunidade dos israelitas. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. A terra é boa, a terra é bênção, a terra é dada pelo Senhor, que é o Pai das luzes, que é Deus, que é todo amor. É esse Deus quem está dando. É o Deus que tirou a gente da terra do Egito. É o Deus que tem sustentado a gente no deserto durante quase esses 2 anos. É o Deus que nos deu essa visão. É o Deus que tem nos abençoado. É o Deus que vai nos dar estratégia. É o Deus que vai nos dar a vitória. É o Deus que vai nos instalar nessa terra que Ele prometeu. Só temos uma coisa a dizer: aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus quer nos dar é extraordinário. Você tem essa visão daquilo que Deus te deu? De que aquilo que Deus te deu é extraordinário? De que aquilo que Deus está querendo te dar, Deus mesmo, é extraordinário? Esse é o adjetivo que nós devemos utilizar para a dádiva de Deus sobre a nossa vida. Cadê a murmuração no coração de Calebe? Cadê a murmuração no coração de Josué? Cadê a murmuração no coração de Moisés? Cadê a murmuração no coração de Arão? 4 homens contra uma multidão. Seriam os otimistas, a partir desse dado, desse agrupamento, 4 contra todos, seria, apenas uma pergunta, seriam os otimistas, os que confiam em Deus, seria esse grupo
minoria sobre a face da terra. E os pessimistas, os que agem pela incredulidade, os que agem por aquilo que ouvem, seria, na verdade, a maioria? É apenas uma pergunta. Se o Senhor se agradar de nós, agradar em que sentido? Não era apenas no sentido de fazer, era no sentido de crer e confiar. Lutero vai dizer que o único momento em que a Bíblia fala de algo que agrada a Deus, de maneira assim muito enfática, muito cristalina, muito transparente, é a fé. Agrada a Deus que nós tenhamos fé, confiança. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra. É Deus quem vai nos estabelecer lá. É Deus quem vai nos dar a vitória. É Deus que vai fazer a gente atravessar o Jordão. É Deus quem vai nos conduzir. É Deus quem vai nos dar a estratégia. É Deus quem vai nos dar ânimo. É Deus quem vai nos dar saúde. É Deus quem vai nos dar a força para vencermos todas as batalhas que haverá à nossa frente. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que dá leite e mel. Que palavra maravilhosa, gente! Que palavra de ânimo, que palavra de fé no meio do caos, no meio da oposição, no meio da dúvida, no meio da incredulidade. Um homem se levanta com uma palavra de fé. Tanto Josué quanto Caleb, Moisés e Arão eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Retire esses 4 homens do pedestal espiritual. Se você desse um beliscão em qualquer um deles, eles sentiriam dor. Eles são homens exatamente como cada um de nós, só que vivendo uma época diferente da história. E eles tiveram uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, quando a maioria discordava e a maioria seguia os arautos do caos. Josué e Caleb se levantam, se insurgem contra o pessimismo, contra a incredulidade. E é isso que nós temos que fazer nesse tempo de pandemia, de coronavírus, de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, e não só o Brasil, como o mundo inteiro. Nós temos que nos levantar num movimento contra a maré, contra o pessimismo, contra o desânimo, e dizermos ao mundo que Jesus é a solução, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, sabe o que Ele vai dizer? E o mais Ele fará. Essa é a nossa palavra. Nós não fazemos coro com os pessimistas de plantão. Nós não seguimos a multidão de incrédulos. Nós seguimos pela fé, por essa certeza de algo que a gente não vê, mas que nós acreditamos de todo o nosso coração.
Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a comunidade disse que fossem apedrejados. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: agora vem Deus entra em ação. Até quando este povo me desprezará e não crerá em mim? Este é o problema. Como que este povo iria agradar a Deus? Crendo nele. Você quer agradar a Deus? Creia nele. Até quando este povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele. Eu o ferirei e o rejeitarei com uma praga, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Na sequência, há uma série de Moisés começa a dialogar com Deus, interceder pelo povo. Mas o meu ponto é duas questões, dois resultados acontecerão que já foram ditos no início. Eles deveriam peregrinar no deserto por menos de 2 anos. E por causa dessa atitude de incredulidade, eles vão caminhar no deserto por cerca de 40 anos. Segundo resultado, toda aquela primeira geração, à exceção de Josué e Caleb, não vai adentrar na terra. Vai tombar no deserto. Com isso, não entrando na discussão se eles foram salvos ou não. Eles perderam o privilégio de desfrutar esta vida. Não me dito nada em relação à vida eterna. Então, vieram 2 resultados que não estavam contabilizados por quem tomou a decisão. Quando eles tomaram a decisão, nunca imaginaram que ficariam mais 38 anos no deserto, um ano por dia do trabalho do espia, e que toda aquela primeira geração de adultos iria tombar no deserto. Essa história mostra a importância de nós termos uma visão espiritual, de não olharmos para as coisas única e exclusivamente para aquilo que está imediatamente visível aos nossos olhos, mas viver à luz da promessa de Deus, colocando a promessa, a palavra, o Evangelho em primeiro lugar. Segunda questão. O cuidado com as vozes que nós ouvimos.
Quando os 12 voltam, há duas vozes representadas por Josué e Calebe, de que a terra emana leite e mel, de que a terra é extraordinária, de que eles deveriam peregrinar. Mas existem 10 vozes dizendo que eles serão derrotados. Repare que o número de vozes que evocam, que enaltecem, que propõem a derrota é maior do que o grupo que propõe a vitória. Então, eu pediria a você para estar atenta a isso. O número de vozes pessimistas que propõem como agenda a derrota me dá a entender que é sempre maior do que aquele grupo que propunha, que preconiza a vitória. Três. O envio dos 12 espias, que está narrado lá em Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso 18, pareceu a Moisés uma boa decisão. E eles pediram orientação e Deus orientou dizendo que deveria ir um cabeça de cada tribo. Mas a palavra que eles tinham de Deus não era para enviar espias, era para que eles conquistassem a terra, confiassem na promessa de Deus. Eles, por uma atitude aparentemente zelosa, o que não era na verdade uma atitude movida pela desconfiança. Então, aquilo que nós fazemos, que parece ser alguma coisa tremendamente zelosa, mas que na verdade os sentimentos que temos por trás é a desconfiança, ainda que pareça muito boa a decisão e atitude, ela pode se voltar contra nós, como se voltou no caso dos 10 espias. Então eu gostaria que você guardasse essas 3 lições. Existe uma lei da semeadura. E aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Em toda essa confusão de tentativa de troca de líderes, de sugestão de voltar para o Egito, de voltar para o deserto, de olhar para o Egito com outros olhos, de desmerecer o que Deus está oferecendo, de não querer o que Deus está ofertando. Em toda essa reação, em todas essas atitudes que o povo teve ali durante esses dias, eles estavam semeando no mundo espiritual. Eles estavam decidindo e estavam plantando. Tiveram 2 colheitas. Mais 38 anos de deserto. E praticamente quase toda a primeira geração tombou, foi sepultada no deserto. Rejeitaram o projeto de Deus, então Deus disse que eles não iriam entrar na terra prometida. Isso aconteceu porque há uma lei da semeadura e da colheita. Você não pode, eu não posso, a gente não pode plantar arroz esperando colher feijão. A gente não pode plantar cenoura esperando colher batata.
aquilo que nós semearmos. A Bíblia garante em Gálatas 6 que nós iremos colher. Aquilo que semeamos no nosso casamento, um dia iremos colher. Aquilo que semeamos no relacionamento com os filhos, um dia iremos colher. Aquilo que semeamos no relacionamento com os pais, um dia iremos colher. Aquilo que nós semeamos em relação aos vizinhos, um dia nós iremos colher. Aquilo que nós semeamos na nossa comunidade de fé, um dia nós iremos colher. É uma lei. Aquilo que o ser humano semear, certamente colherá. Então eu quero terminar essa transmissão nessa noite fazendo uma pergunta a você. O que você está semeando? Você não precisa responder para mim e você não precisa responder para quem está no ambiente onde você está nesse momento, na varanda, na sala, no quarto. Você não precisa responder para ninguém. Mediante essa pergunta, eu quero fazer um lembrete a você. Uma observação. Queria que você não esquecesse. Aquilo que você semear, certamente ceifará. Não se esqueça disso. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar.
que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Olha o que o Espírito Santo de Deus diz: você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer. Você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Meu querido, minha querida, a minha oração é que essa palavra seja uma espécie de um sinal vermelho na tua caminhada. O sinal vermelho é uma espécie de pare e pense. Em nome de Jesus, use esta noite para refletir. Não deixe que esta palavra vinda de Deus ao teu coração seja perdida. Deus te abençoe, te dê uma excelente semana. Não deixe de fazer a lista de transmissão para você enviar para os seus amigos, para pessoas queridas para você. Dá uma curtida lá, dá um like no nosso canal, se inscreva no canal. E nós vamos orar nesse momento,
pedindo a Deus que cuide da nossa vida e daquilo que teremos ao longo desta semana. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, por tudo que pudemos meditar. E agora, ó Deus, nós te pedimos, especificamente por aquilo que nós estamos semeando, para que o Senhor nos dê sabedoria para semearmos da melhor forma possível. Porque a tua palavra garante que é inevitável, pois aquilo que semeamos, certamente colheremos. Que a nossa semeadura seja a melhor possível, para que a colheita redunde em glória a Ti, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito de Deus seja sobre a vida de todos aqueles e aquelas que me ouvem neste momento. Seja sobre todo Israel espiritual do Senhor em toda a terra. Seja sobre a vida de todos aqueles que estão contaminados com o coronavírus nesse momento, para que recebam saúde e graça do Senhor. Seja sobre toda a terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em Ti esperarei. Em Ti esperarei. Oh Senhor, uma coisa peço a Ti, uma coisa peço a Ti.